Bom dia, pessoal, tudo bem? O tema da aula de hoje vai ser Democracia e Ditadura no Brasil. Vamos lá para a página 272, apostila 3 de História, que vai estar falando sobre o retorno da democracia. E no caso, o retorno da democracia lá em 1945, no final da ditadura do Getúlio Vargas. O envio de tropas brasileiras para lutar na Europa contra o nazismo e contra o fascismo escancarou a contradição que o Brasil vivia, porque o governo brasileiro era uma ditadura governada pelo Getúlio Vargas, mas estava enviando tropas para lutar por democracia, para lutar contra os fascistas, que era uma ditadura extrema-direita. Isso aí vai ajudar a escancarar ainda mais as contradições no Brasil e aumentar a pressão contra o Getúlio Vargas para que ele saísse do poder, deixasse o governo brasileiro e que a democracia fosse restabelecida. Nessa imagem nós vemos o Luiz Carlos Prestes, que foi líder do Partido Comunista. Ele era uma das grandes figuras políticas do século XX, foi o grande adversário de Getúlio Vargas e acabou sendo preso por mais de 10 anos pelo Estado Novo. E essa prisão de inimigos políticos, perseguição, era algo muito comum que o governo Vargas fazia. Então isso aí também ajudou a desgastar ele e aumentou a luta para que acabasse o Estado Novo e houvesse novas eleições, a democracia retornasse no Brasil. Lá no começo da década de 40, os jornais começam a fazer críticas ao governo, apesar da censura, surgem movimentos sociais como a UNE, a União Nacional dos Estudantes, que é um movimento super importante da história brasileira, que vai lutar pela democratização do ensino, para que todas as pessoas possam estudar, possam fazer uma faculdade. E esses movimentos sociais vão também fazer críticas ao Getúlio Vargas, aumentando a pressão contra ele. E após toda essa pressão dos setores democráticos brasileiros da época, o Getúlio Vargas vai renunciar ao governo, o Estado Novo acaba, vão ter novas eleições e o Gaspar Dutra assume como novo presidente do Brasil, esse aí da imagem. O essencial do governo Dutra foi a aproximação dele com os Estados Unidos. Nessa imagem a gente vê ele e o Roosevelt, que era presidente americano. E essa aproximação vai trazer consequências para o Brasil. Na política, os comunistas vão ser perseguidos, qualquer pessoa que fosse acusada de comunista seria investigada, poderia até perder seu cargo, se tivesse um cargo público. O PCB foi posto na ilegalidade mais uma vez, ele foi colocado na ilegalidade pelo Getúlio Vargas e depois agora pelo Dutra. E também na parte econômica, essa aproximação fez com que empresas americanas viessem aqui para o Brasil para instaurar suas fábricas. Em 1946 é feita uma nova Constituição, que vai trazer alguns avanços, como a liberdade de imprensa, liberdade de culto, de reunião, mas também vai ter limites. Por exemplo, apenas as pessoas que sabiam ler e escrever podiam votar, e naquele período eram poucas pessoas, não era toda a população brasileira que tinha acesso à escrita, à leitura, à alfabetização. E também as greves eram proibidas, os sindicatos eram controlados, era ainda um resquício do Estado Novo que permanecia nessa nova Constituição de 1946. A nova Constituição estabelece data para novas eleições também para presidente, e em 1950 o Getúlio Vargas concorre e vai ser eleito, recebendo um apoio enorme da população brasileira, principalmente dos trabalhadores, da população mais pobre, que melhorou de vida durante o Estado Novo. E aí a gente observa essas contradições do Getúlio Vargas, porque no Estado Novo ele melhorou muito a vida dos trabalhadores brasileiros, garantiu direitos que até então não existiam durante a Primeira República, vai desenvolver o país, gerar indústria, mas também ele vai ser muito autoritário, vai controlar a imprensa, vai perseguir os inimigos políticos, vai controlar os sindicatos. Então tem essa contradição de melhorar a vida das pessoas, mas também ser autoritário, um ditador. E em 1950, o Getúlio Vargas não governa mais como ditador, e sim como presidente, devendo lealdade ali à Constituição de 46. E o governo dele não vai ser nada fácil, ele vai sofrer muita pressão dos militares e das elites brasileiras, dos empresários. E essa pressão aumenta logo após o governo dele criar a Petrobras, que é a empresa estatal que existe até hoje, que controla a extração de petróleo no Brasil. E a descoberta da Petrobras vai aumentar a disputa ali entre nacionalistas e liberais. Nacionalista é qualquer pessoa que defende que o Estado brasileiro, o governo, deve controlar as riquezas naturais do país para que elas sirvam para o povo. E os liberais são os que defendem que não, que a iniciativa privada deve controlar as riquezas naturais, a Petrobras, e não que fique sobre um monopólio do Estado,
Então essa disputa vai aumentar e o Getúlio Vargas, que era um nacionalista, vai sofrer pressão dos liberais, do empresariado e dos militares. Haviam vários generais militares naquele período. E claro que isso ocorre porque o petróleo é algo muito essencial, algo estratégico para qualquer país se desenvolver e também que gera muita riqueza. E além de toda essa pressão dos empresários brasileiros que queriam controlar a Petrobras e dos militares, o Getúlio Vargas vai aumentar o salário mínimo no Brasil em 100%. Isso aí vai agradar muito os trabalhadores, mas vai gerar ainda mais descontentamento entre as elites. E surge até um receio de que ocorra um golpe militar para tirar o Getúlio Vargas da presidência. E nisso, nessa pressão toda, ele acaba se suicidando. E isso aí vai gerar uma comoção. A população, os mais pobres, os trabalhadores vão sair nas ruas, vão culpar, né, veículos de comunicação como o Globo, que estava sempre criticando o Getúlio Vargas, vão culpar muitas pessoas, os adversários dele, pela morte dele, como se eles tivessem matado ele. E agora, pessoal, baseado no vídeo e no texto que começa na página 272, responda as atividades da 276. Bom trabalho, até a próxima aula.